Terceiro fator positivo de êxito: autoconfiança. Professores de uma universidade solicitaram a rapazes e moças dos diversos cursos que especificassem sua maior dificuldade pessoal. A grande maioria respondeu: falta de confiança. Não surpreendeu absolutamente aos pesquisadores essa resposta, pois esse é o grande problema do público em geral. O que chamamos comumente complexo de inferioridade é que faz com muitas pessoas não observem a falta de confiança em si mesmos, da grande maioria das pessoas. Um grande industrial, um homem de êxito, pode ter falta de confiança em si mesmo, em certas circunstâncias. Um escultor famoso pode sentir, em determinados momentos, circunstâncias, situações, ambientes, essa falta de confiança. Um escritor ou jornalista, cuja pena inspira e orienta um grande público, pode necessitar, pessoalmente, da mesma confiança de ensinar aos demais. Tais homens possuem a confiança em sua própria profissão, porém não se sentem à vontade em outros caminhos da vida. Médicos, homens de negócios, professores, políticos, sacerdotes, operários são pessoas que sentem, em sua grande maioria, que a vida teria sido mais fácil se tivessem mais confiança em si mesmos. Professores muitas vezes se abatem ante situações que deveriam enfrentar. Advogados sentem a necessidade de introduzirem certas reformas em sua profissão, mas duvidam só em pensar que teriam que propor tais reformas. Muitos homens de negócios poderiam ampliar os mesmos, porém falta suficiente confiança para incitá-los nesse sentido. Muitos operários ou empregados poderiam abandonar seus patrões e trabalhar por conta própria, porém se assustam só em pensar em fazê-lo. De modo geral, o homem não avança mais por falta de confiança. Milhares de pessoas se elevariam sobre a vida medíocre que levam, se tivessem a necessária confiança. Não é a falta de conhecimento ou de autocrítica que detém as pessoas. O mundo avançaria muito mais em pouco tempo se as pessoas tivessem a confiança necessária para avançar. Um homem não necessita ser dotado de poderes sobre-humanos para ser o líder de um grupo ou ditador de uma nação. Dê a 1.000 homens a confiança necessária e teremos 1.000 líderes. A falta de confiança pode ser definida como falta de fé em nós mesmos, ao tratar com os demais. Isto é, por força muito relativo, dependendo do indivíduo mesmo. Um homem de gênio, embora tenha absoluta confiança em sua capacidade sobre a sua especialidade, pode sentir-se, no entanto, inseguro ao falar com as pessoas. Para ele, esse sentimento de insegurança constitui um grande problema e, partindo desse ponto de vista, falta-lhe confiança. Um homem pode ser um hábil operário, um artífice de valor, porém, em muitas ocasiões, sente uma grande timidez ao conhecer outras pessoas, ao fazer um discurso, ao pedir um aumento no ordenado, ao declarar-se a namorada. Sob esse ponto de vista, dissemos que ele carece de confiança. A falta de confiança significa, pois, um descrédito sobre si mesmo, seja em determinados aspectos da vida, seja nos caminhos em que deseja sentir-se seguro.
Muitas pessoas sentem falta de confiança, às vezes, em uma só coisa, tal como pronunciar um discurso ou guiar um automóvel. Isto constitui para elas um problema grave, porque a pessoa, nesses casos, necessita sentir-se à vontade ao falar ou guiando um automóvel. Quando uma pessoa, nessas condições, consegue uma vitória em seu tímido esforço, sente-se como se tivesse modificado toda a sua vida, o que produz essa falta de confiança que afeta quase a totalidade das pessoas. É preciso retroceder até a infância para encontrarmos a resposta. É nos primeiros anos de vida que encontramos as respostas para uma série de problemas pessoais. Ao bebê não falta confiança, nem ele tem qualquer complexo de inferioridade. Pede tudo o que vê, não se proíbe a si mesmo, nada do que os seus olhos contemplam. Vive como um rei e todos se apressam em cumprir seus desejos. Não se limita apenas a observar, vai atrás do que quer e quer tudo. Essa ausência de temor é tão natural na criança como o desenvolvimento das suas mãos ou dos seus pés. Não é uma confiança consciente ou planejada, mas perfeitamente fixada em sua mente em formação. É uma agressividade inata, embora na idade adulta possa se tornar consciente e deliberada. Perguntamos então: por que falta a confiança nas pessoas? Porque, em sua maior parte, algo como uma catástrofe os golpeia quando são muito jovens. Poucos adultos perdem permanentemente sua confiança. A natureza pura foi arrasada. Os desejos da criança foram reprimidos seriamente. A criança perde a confiança porque perdeu o seu sentido de importância. Três fatores contribuem para isso: a educação dos pais, pessoas alheias à família e as forças impessoais das circunstâncias. Podemos classificar os pais em dois grupos: aqueles que deliberadamente tratam mal aos seus filhos e aqueles que não o fazem. Pais que carecem de princípios ou cujas crianças não eram desejadas e são mal acolhidas, podem facilmente extirpar a confiança da criança. Castigos tornam-se em rotina, até que a criança se acovarda. Cruéis privações se abatem sobre a criança. De vez em quando, poderiam dar à criança um brinquedo, porém, nem isso é feito. A mão que deveria acariciar só se levanta para bater. O riso livre e gostoso é suprimido. Encerra-se assim a mente da criança em um círculo de ferro. É necessário muito tempo para atemorizar a mente de uma criança, anos até, como se a natureza resistisse, pouco disposta a desfazer-se de algo precioso e inato. Todo essencial para a natureza humana sempre exija que se fira uma batalha forte antes de sucumbir. A criança sente entusiasmo por tudo naturalmente. Muitas vezes, porém, esse entusiasmo não deve ser reprimido com castigos. O método de tortura para a criação de uma criança traz resultados lastimáveis para toda a vida da pessoa. Também a criança demasiadamente mimada pode perder a confiança. Os resultados são idênticos. A criança mimada, protegida em sua casa, chega a sentir-se demasiado importante. É atendida constantemente e todos os seus desejos são cuidadosamente considerados e satisfeitos. Tudo marcha bem até que chega o tempo de ir para a escola ou quando começa a buscar
companheiros de brinquedos fora de casa. Aí tudo se transforma. Os mestres ou companheiros de brinquedos recusam inclinar-se ante a seus caprichos. Fogem mesmo da sua companhia. Mostram-lhe pouca ou nenhuma simpatia. A criança sente-se, então, desprezada e sobrevém uma sensação de insignificância. Perde seu atrevimento e se confunde. Às vezes, a desilusão chega mais tarde, dos 13 aos 20 anos, quando se vê forçada a tentar assumir uma responsabilidade, ou mesmo quando tenta lutar para ganhar um ordenado. Não obstante, em 9 de cada 10 casos, a perda de confiança sobrevém na primeira infância. Os pais podem, inconscientemente, restringir demasiadamente a uma criança, com a consequente perda do sentimento de autoimportância. A irritabilidade e nervosismo dos pais afeta a criança de uma maneira que eles não podem compreender. A exuberância dos pais é excessiva para a criança. E o resultado é um constante não faça isso, até que a criança sente que está sempre estorvando. Pais bem-intencionados podem demonstrar também pouca simpatia ou afeto por seus filhos. Pequenos transtornos que para adultos nada significam são, entretanto, tragédias para a vida infantil, se tratados com indiferença. Muitos pais não demonstram carinho no momento oportuno. O segundo fator capaz de destruir na criança a sensação de importância é o das companhias alheias à casa. Geralmente, uma criança cujos pais mudam frequentemente de lugar ou casa fazem com que a criança não se sinta segura em lugar nenhum. Por outro lado, más companhias podem incitar uma criança a roubar ou destruir uma propriedade alheia. O castigo severo pode marcar sua mente com a convicção de que é mal, como resultado, um retraimento e perda de sensação de autoimportância. Talvez a maior oportunidade para que a criança perca a confiança seja uma situação que obedeça simplesmente ao imprevisto das circunstâncias. Uma criança começa a ir à escola com o coração alegre. Por questões de saúde, entretanto, perde muito tempo de aulas durante o ano. Não consegue, assim, passar nos exames. Isto representa uma completa tragédia para a criança, pois o importante não é a perda de algumas lições, mas o forte golpe que sofre o seu orgulho quando, ao defrontar-se com outros colegas, ouvir que ficou para trás. Terá que repetir o ano. Sente-se como um fracassado. Não compreende que a razão do seu atraso era devido à enfermidade e considera antes o acontecimento como uma desgraça, um fracasso irremediável. Essa criança levará consigo essa marca durante muitos anos e nunca recuperará a confiança perdida. Os pais podem prever esse resultado trabalhando com a criança no sentido de que ela não perca mais nenhum ano, ajudando a completar as lições. Pode-se, assim, restaurar o orgulho ferido. Outra fonte impessoal capaz de gerar um sentimento de inferioridade é o de qualquer inferioridade orgânica. Talvez nada fira mais o sentimento de importância de uma criança do que qualquer defeito orgânico. Deformidade das mãos ou dos pés, vista curta, lábio leporino, corpo frágil e etc. Com frequência, sua vida toda é empregada no sentido de uma compensação, procurando vencer este golpe sobre o ego. Outro fator capaz de estigmatizar
A mente infantil é o que provém do sentimento de pobreza ou miséria. É a causa mais forte do complexo de inferioridade, tão frequentemente citado e observado. A criança aprende, por ignorância dos pais, ou mais frequentemente da mãe, que a pobreza é uma desgraça. Tais condições podem fazer da criança um adulto desorientado, nervoso e incontentável. Tal sentimento é muito difícil de ser vencido. Um aluno perguntou-me certa vez por que a criança perde facilmente sua confiança, enquanto um adulto pode receber continuamente reveses e, não obstante, manter seu ânimo. Respondemos que a criança carece de experiência sobre as verdadeiras tragédias da vida. Suas preocupações são pequenas. Embora uma dificuldade possa ferir-se ao coração, tudo é esquecido na hora seguinte ou com toda a segurança no dia seguinte, como se nada houvesse acontecido. Parece que o entusiasmo inato da criança é irreprimível, mesmo que sofra ocasionalmente algum desgosto. O entusiasmo natural da criança é indomável, pelo menos durante muito tempo, o que não impede que consideremos outro fator, sua mente aberta e suscetível. A criança, como dissemos anteriormente, tende a crer na primeira coisa que ouve sobre determinada nova questão. Este ponto é de extraordinária importância ao considerar-se a forma em que perde a confiança. Se a confiança da criança em si mesma já está fortalecida, há pouco perigo. Se começou bem seus estudos na escola e a confiança vem sendo mantida, dificilmente uma situação escolar pode destruí-la mais tarde. Se iniciou bem os seus brinquedos com os outros companheiros e se sente à vontade com eles, dificilmente será destruído seu sentimento de importância. Se em sua casa foi respeitada a sua própria sensação de valor, as dificuldades que possam surgir mais tarde não terão efeito prejudicial. Frequentemente, também, a primeira coisa que uma criança ouve sobre o próprio valor é prejudicial. Logo que a criança chega a entender as palavras e mesmo as expressões faciais, as frases "você não vale nada", "você é um palerma", "você está estorvando" e etc., ficam gravadas em sua mente se repetidas constantemente. Aliás, nem se necessita repetir-se muito para que seu efeito seja duradouro. Uma criança se impressiona facilmente por qualquer afirmação relativa ao lugar que ocupa no esquema das coisas. Deprimir o eu de uma criança com afirmações repetidas dessa natureza é condená-la a seguir pela vida sem confiança em si mesma. Quando a criança se mistura pela primeira vez com outros companheiros de brinquedos, as outras crianças podem humilhá-la. Com frequência, esta é a primeira avaliação real que a criança recebe de si mesma. É humilhada e essa humilhação perdurará sempre. A primeira impressão sobre o seu valor é o que a criança leva em conta, porque acredita implicitamente, com toda a fé e franqueza de sua mente flexível. Mesmo os adultos possuem uma tendência a receber de uma maneira pouco racional uma primeira impressão que chegue pelo caminho da sugestão. Se na mente não existe nenhuma ideia contrária para combater ou modificar a nova ideia, a mente do adulto é quase tão aberta como a de uma criança. Nesse sentido, o adulto nunca cresce. É fácil deduzir daí que, se até o adulto tende a crer implicitamente nas primeiras afirmações, não é de estranhar que uma criança possa aceitar como juízos definitivos as primeiras afirmações a respeito
do próprio valor. Havendo recebido uma vez uma impressão má sobre o seu próprio valor, a criança pode continuar facilmente aceitando essa ideia por sugestão. A ideia pode permanecer em sua mente sempre da mesma maneira como quando foi recebida pela primeira vez. Se uma criança pensa aos 6 anos que não tem nenhum valor, que nada vale, é muito provável que continue pensando o mesmo pelo resto de sua vida. Milhares de pessoas consultam psicólogos sobre a falta de confiança que sentem e vivem descontentes consigo mesmo. Não compreendem porque as coisas não correm como desejam. Quando vivem num permanente esforço no sentido de alcançarem o êxito na vida. É que não conseguem ver o obstáculo inconsciente que atravessa o caminho que percorrem. Os que os retêm é a ideia da inferioridade, inconscientemente agindo. Essa é a verdadeira causa do desânimo que assalta uma pessoa, depois de repetidos esforços para melhorar-se a si mesma. Um obstáculo invisível que bloqueia todos os caminhos. Essa ideia de inferioridade não permanece todo o tempo no centro da atenção, porém, sempre se encontra no centro da atenção, quando uma pessoa enfrenta uma situação relacionada com a questão da própria importância. Então, aparece bruscamente, impedindo uma análise racional e lógica. O indivíduo é controlado sem saber. Quando enfrenta uma questão de responsabilidade, como tentar algo novo, fazer uma viagem difícil, conhecer novas pessoas, tomar uma iniciativa, tentar escrever, pintar, falar em público. Todas as situações onde o ato, a inteligência, os recursos e a ousadia ou atrevimento estão comprometidos, o espantalho da falta de confiança se crava verticalmente no centro da mente e impede a pessoa desviar-se da rota mental. A ideia, entrincheirada por meio da sugestão, entra automaticamente em ação. Tal conduta ou comportamento é da classe que a pessoa não admite, está contra os seus mais íntimos desejos. Porém, se uma má sugestão se mantém no controle, todos os seus planos de progresso sairão torcidos e permanecerá exatamente no mesmo lugar em que se encontra. É necessário, pois, desenterrar essa contínua sugestão que trabalha de maneira inconsciente. Então, tudo correrá bem. Nenhuma pessoa pode planejar de forma consciente e deliberada um avanço se, sugestivamente, pensa de maneira contrária. Ambas as coisas não podem ocupar ao mesmo tempo o centro da mente. E vence a mais forte, a saber, a primitiva falta de confiança que chegou a transformar em hábito em seu pensamento. Que é realmente a falta de confiança? Que classe de condição mental é a falta de confiança? Responder a essa pergunta é encontrar-se a pista para encontrar-se o remédio, pois para eliminar-se o mal é preciso, em primeiro lugar, conhecer a causa. A falta de confiança pode ser definida como uma certa avaliação de si mesmo. É uma medida da capacidade, das aptidões, de talento, da iniciativa e de todos os diversos traços e condições que formam a mente humana. É uma certa medida que a pessoa aceita para a sua própria mente, uma escala ou classificação do seu próprio eu. De modo geral, o homem se subestima. A pessoa a quem falta confiança tem uma visão desalentadora de si mesma, de formação de sua mente. Não possui nenhuma estima por si mesma. É o que se pode classificar como medo de si mesmo. Tais pessoas
perdem a agressividade. Nessas condições, a pessoa pensa que a constituição mesma de sua mente é de baixa categoria, com respeito aos fatores para os quais lhe falta confiança. Pensa que sua capacidade é de categoria inferior, vende a si mesma barato, e essa baixa avaliação de si mesma, de modo geral, passa despercebida pelos outros. O certo é que a pessoa que carece de confiança não possui condições para uma avaliação de si mesma, não se analisa corretamente e coloca assim uma marca depressiva sobre a sua mente. Ela se rebaixa a si mesma pela sugestão defeituosa. Naturalmente, não é fácil encontrar-se um remédio para a falta de confiança, pois não está estabelecido desde muito tempo. Uma sugestão hábito profundamente arraigada na vida de uma pessoa e controlando todos os seus movimentos não se remove facilmente ou por um simples sopro de entusiasmo passageiro. No entanto, essa sugestão hábito pode ser removida desde que se ponha em prática certas normas, uma reavaliação do eu, a substituição da má sugestão, fortalecimento da ideia do êxito, desenvolvimento de uma habilidade desuçada em determinada tarefa, o estabelecimento de uma conduta ousada. O primeiro passo para uma reavaliação do eu consiste no indivíduo chegar à compreensão de que vale mais do que pensa. Precisa compreender que a sua matéria-prima mental é de melhor qualidade do que imagina e cultivar uma capacidade maior, um talento maior, uma habilidade maior, maior iniciativa e maior espírito de luta. O indivíduo com falta de confiança, de fato, nunca pensou nem agiu até onde alcança realmente a sua capacidade e age apenas com uma parte da sua força, uma parte muito pequena, aliás. Está simplesmente enfrentando-se com superficialidades, fazendo pobres exibições de si mesmo e mantendo oculta a maior e melhor parte da sua mente. O primeiro passo, portanto, consiste no verdadeiro conhecimento de si mesmo, sem nenhuma parcialidade e sem permitir que nenhuma ideia equivocada domine o centro da sua atenção. Terá que olhar para si mesmo como se fosse outra pessoa, ou seja, através de uma observação impessoal. Nessas condições, ou seja, pela observação impessoal, pode observar que é tão bom como qualquer outro, embora antes não acreditasse. Descobre ainda que tem tanta educação, tanto espírito de direção, tanta energia, tanta ambição, tão elevados ideais e tantas outras boas qualidades como qualquer outro. Tais descobertas surpreendem e vêm carregadas de possibilidades. Uma pessoa não se conhece a si mesma até que se compara com outras. Afastado de convívio das outras pessoas, não tem oportunidade de conhecer-se. Não pode descobrir sua própria mente. Está demasiado próximo para observar-se a si mesmo. Não conhece, por exemplo, a sua inteligência, até que meça com outras. Medindo-se com os demais, ele observa verdadeiramente o seu próprio valor. Quando começa a medir-se com as outras pessoas, convence-se de que não é tão fraco como pensava. A falta de confiança faz com que se subestime a própria capacidade. É chegado o momento de dar-se então o segundo passo para a completa extinção da falta de confiança. Colocar no centro da mente a nova ideia do próprio valor, ou seja, controlar o centro da atenção cada vez que se enfrenta com uma questão relacionada com o sentimento da própria importância.
De nada adianta, entretanto, pôr em ação a nova ideia se a antiga ainda está predominando. A ideia antiga ganhará sempre. É necessário muita luta para que a nova ideia do eu predomine. Nesse caso, não deve haver na mente qualquer dúvida sobre a ideia nova, que deve ocupar permanentemente o centro da mente. Bem, como não se deve afrouxar a adoção dos novos hábitos. É preciso deixar que a nova ideia governe o centro da consciência, mantê-la firmemente por todo o tempo, nunca deixando lugar para a velha ideia de inferioridade. Automaticamente, então, as energias subconscientes entrarão em ação e a pessoa, de maneira segura, agirá ou passará a agir com confiança. No princípio, pode ser necessário um esforço muito grande para manter a nova ideia sem nenhuma dúvida sobre o seu valor e sua eficácia, pois a velha ideia lutará por competir com ela. Porém, à medida que a nova ideia aumenta em poder, o esforço necessário para mantê-la irá decaindo lentamente. O terceiro passo para corrigir-se a falta de confiança é começar qualquer coisa nova que não exija muito esforço para ser vencida. Uma das necessidades mais importantes para a pessoa tímida é o êxito. Qualquer que seja a sua escala, até então obteve poucos êxitos e há grandes intervalos um dos outros. Muitas pessoas acreditam que se pode vencer a timidez e a falta de confiança atirando-se à luta contra grandes obstáculos. Acreditam que uma luta rude é uma grande ajuda. A coisa, entretanto, é o contrário. A primeira luta deve ser simples. Se existem obstáculos, estes devem ser fáceis de vencer. As lutas rudes somente são indicadas para as mentes vigorosas e não para os tímidos. Um objetivo conquistado facilita a pessoa a conquista da confiança em si mesma. Os obstáculos difíceis que chegam depois são mais fáceis de serem vencidos, com um pouco de confiança. Ao contrário do princípio, sem nenhuma confiança. É preciso dar ao tímido uma prova para triunfar, não uma prova para fracassar. Outra ajuda preciosa para a conquista da confiança é deixar que a pessoa aperfeiçoe a sua tarefa até que tenha uma grande habilidade nela. A pessoa que sofre de falta de confiança, especialmente por um complexo de inferioridade, tem naturalmente uma maneira tímida de enfocar as coisas, a qual se estende a tudo o que faz. Quando uma pessoa é tímida, tudo quanto realiza é coberto pela preocupação consigo mesma, o que faz com que seus atos sejam titubeantes e sem a necessária confiança, não havendo um domínio firme sobre o ato. A falta de confiança enfraquece a corrente nervosa que impele os músculos. Assim, pois uma ajuda necessária para uma pessoa tímida consiste em criar deliberadamente um trabalho que consista numa bonita demonstração de habilidade. Isto será fácil de se conseguir numa tarefa que a pessoa tenha grande prática. Até então, a mesma tarefa havia sido feita grosseiramente. Que a pessoa faça esse trabalho, então, de maneira a se orgulhar da sua habilidade. E teremos conseguido já um grande avanço no caminho da sua recuperação. É o que o espírito tímido precisa. Ao subestimar a sua capacidade, alimenta a preocupação consigo mesmo. E devido a essa preocupação, a insegurança transparece em todos os seus atos. Porém, um trabalho cuidadoso, seguro, bem feito, desperta a sua confiança, forçando a um juízo mais otimista sobre si mesmo. Isto abre uma forte brecha em sua timidez. Uma habilidade
desussada atrai a atenção sobre si mesmo e faz com que o indivíduo tímido seja mentalmente mais objetivo e sua mente passa a agir corretamente. O último passo para a confiança em si mesmo consiste em o indivíduo adotar o que podemos classificar como uma conduta ousada, no sentido de fazer as coisas que nunca havia tentado fazer por falta de confiança no próprio valor. A necessidade de uma atividade audaciosa é fácil de compreender, pois é a única maneira de se começar realmente o desenvolvimento do sentimento de confiança. Ao sentimento segue o novo ato e sempre é uma escola da primeira experiência. Quase todas as pessoas a quem falta confiança vivem à espera de que uma coisa qualquer aconteça e lhes force a enfrentar a coisa que temem. Terá que esperar muito tempo, pois essa coisa nunca chegará. A pessoa só adquirirá a confiança atirando-se à luta, fazendo aquilo que teme. Essa conduta ousada reagirá sobre a mente, fortalecendo com uma nova ideia do eu. O exercício faz crescer a confiança e se enraiza. A pessoa que sofre de falta de confiança deve ir até as pessoas desconhecidas em uma reunião e conversar com elas. Entrar em uma organização ou indústria e solicitar o cargo desejado. Tomar a dianteira, falando antes que as outras pessoas. Falar em público sempre que tiver oportunidade. Olhar aguda e profundamente as pessoas nos olhos sem medo. Essa atividade ousada manterá a ideia do eu no centro do pensamento, ocupando aí um lugar proeminente. Não obstante, essa atividade ousada deve efetuar-se gradativamente, pois do contrário pode sobrevir o desânimo. É preciso, pois, agir com confiança até que a nova ideia se tenha estabelecido e a pessoa haja substituído uma maneira errada de olhar as coisas por outro tipo de conduta. A sugestão correta é agir como se tivesse confiança. Logo virá a confiança real, o pensamento e a ação corretos. Tarde ou cedo varrerão os velhos hábitos de falsa maneira de pensar e agir, e estará no caminho do êxito.